O rebaixamento do Botafogo não surpreendeu a ninguém. Nem o mais fanático torcedor alvinegro, imagino, alimentava esperanças, mesmo que vagas, de o time escapar da volta à segunda divisão. Será a terceira passagem do glorioso, do clube da estrela solitária, do clube que mais jogadores cedeu durante muitos anos à seleção brasileira pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai definhando. O Botafogo é vítima de gestões terríveis que, nos últimos anos, levaram o clube a um apequenamento técnico. E é o momento de o Botafogo tentar se recuperar para continuar sendo um clube relevante e importante no futebol brasileiro. Todo cuidado é pouco a partir de agora. Bem, esse, na minha visão, é o pior rebaixamento do Botafogo em todos os sentidos. Pela forma como caiu e também pelo que virá por aí. Um cenário bem mais complicado. E atenção, esse vídeo ele tem o apoio do SofaScore, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição. E o detalhe, o SofaScore traz agora números escandalosos da campanha botafoguense na Série A do Campeonato Brasileiro 2020, que levaram o clube à volta à segunda divisão, ao terceiro rebaixamento para a Série B do futebol brasileiro. Confira agora os números do SofaScore que atestam essa afirmação. Aproveitamento, 23,5%. Isso significa que o Botafogo não conquistou sequer um quarto dos pontos que teve em jogo até o momento. É o 20º colocado, evidentemente é o último colocado, é o Lanterna, é o time rebaixado. Vitórias, 4 vitórias, apenas 4 vitórias. É o pior desempenho no quesito. Nenhum time venceu tão pouco na Série A em 2020, Campeonato 2020 invadindo 2021, como o Botafogo. Chutes para marcar um gol, 12,3 são necessários para que o time marque um gol. Também é o último colocado nesse item. Jogos sem sofrer gols, apenas 4 jogos, apenas em 4 partidas o Botafogo não foi vazado. Também é o último desse ranking. Gols marcados, 28, é o penúltimo, é o 19º em 20 times. Gols sofridos, é o 18º, terceira pior defesa. Segundo pior ataque, terceira pior defesa. Pontaria no chute, 39%. Então ele fica apenas à frente de 2 times no quesito pontaria. O time não acerta o alvo quando manda para o gol. Grandes chances cedidas, 78, ou seja, é o segundo time que mais concede chances ao adversário. A defesa exposta, um time exposto. Erros defensivos, 23, é o primeiro desse ranking, ou seja, é um dos últimos dos rankings positivos e é sempre um dos primeiros, quando não o primeiro, nos itens negativos na avaliação das estatísticas do SofaScore, que retratam essa campanha terrível do Botafogo. Você viu ali a foto do Eduardo Barroca, que de fato não conseguiu recuperar o time, mas atribuir a ele, aos outros vários treinadores interinos, efetivos, que passaram pelo Botafogo durante esse campeonato, é até uma covardia. O problema começou lá atrás, com dirigentes que levaram o Botafogo para o buraco, e com outros cartolas que passaram em tempos recentes novamente pelo clube, que ao invés de tentar, com pouco dinheiro disponível, levar ao Botafogo jogadores jovens e promissores, experientes e ainda capazes de dar algum retorno técnico, apostou em marcas, apostou em supostas grifes, apostou em Honda, apostou em Kalu. Honda era um jogador, gente, que estava atuando num time de meio de tabela do campeonato da Austrália e vinha atuando como técnico da seleção de futebol do Camboja. Kalu estava lá no Hertha Berlim, encostado, praticamente não jogava, reservaço. Foram bons jogadores? Foram. Copa do Mundo e tal, mas há muito tempo não apresentavam muita coisa, jogadores próximos do seu ocaso, em pleno ocaso da carreira, e o Botafogo apostou neles, ainda queria o Ayat Urré, que não jogava há muito tempo, depois o Vasco não, um candidato à presidência do Vasco também quis tê-lo, mas ele resolveu não vir para o Brasil, uma situação até meio constrangedora, né? Aquela que envolveu o Ayat Urré. Então erros graves foram cometidos, inclusive na hora de formar o elenco. Como lá atrás o Botafogo formou times mais fortes em determinado momento, em 2013 para 2014, fez bom Campeonato Brasileiro, teve o Seedorf, mas já eram passos maiores do que a perna. O Botafogo não tinha condições de ter aquele time, aqueles jogadores, aí foi se endividando, passou até a maior dívida do futebol brasileiro. Se você juntar o estádio do Corinthians com a dívida do Corinthians, o Corinthians fica em primeiro, mas
como o estádio do Corinthians ele é separado do balanço do clube, né, contando só as dívidas dos clubes, o Botafogo tem a maior do futebol brasileiro, pelo menos foi assim nos últimos balanços divulgados, analisados pela equipe do Itaú BBA, que tem César Grafietti como seu principal nome, o cara que comanda esse time. É o maior especialista em análises de balanços, análises financeiras dos clubes do futebol brasileiro. O César Grafietti está conosco no canal, mais uma vez, agradeço a ele, e vai trazer para você o cenário do Botafogo. Cenário terrível do Botafogo, e agora a palavra é do especialista para você ficar preocupado e assustado se você for botafoguense, mas antes assim, preocupado e assustado do que acreditando que o Honda ia fazer o Botafogo virar candidato a alguma coisa, que o Calu ia resolver os problemas do Botafogo, como alguns acreditaram, foram até para o aeroporto festejar chegada de jogador decadente e ficavam zangados com as pessoas da imprensa que falavam, alertavam, olha, não vai valer a pena, não é por aí, né? Ah, você não torce pro Botafogo, você torce contra. Pois é, quem torce a favor, quem traz esses jogadores pro Botafogo e bota o Botafogo nesse buraco, esses torcem a favor do Botafogo? Vamos ouvir o César Grafietti, que ele tem muita coisa a dizer. Preste muita atenção, mesmo que você não seja botafoguense, porque isso pode acontecer com o seu clube. E ele cita um outro, que está lá no buraco, o Cruzeiro. Diga lá, César. Oi, Mauro, tudo bem? Prazer em falar contigo e falar com todos aqueles que acompanham o seu canal. Hoje a conversa é sobre o Botafogo e não é uma conversa das mais agradáveis. O clube que acabou de ser rebaixado para a Série B, agora de 2021, vai enfrentar uma dificuldade enorme nessa temporada. Não é novidade, já vinha acontecendo isso há algum tempo. Infelizmente é uma situação que já vinha sendo anunciada já há anos. Tanto é que o clube correu e tentou de alguma forma encontrar uma solução, virando empresa e tudo mais, que acabou não acontecendo, enfim, e chegamos nesse cenário bastante complicado. O que o Botafogo vai enfrentar nessa temporada é basicamente o que o Cruzeiro já enfrentou na temporada passada. Perda de receitas, custos ainda dentro do possível, mas muito mais altos do que deveriam ser, e um volume de dívidas praticamente incapaz de ser pago com as receitas que o clube tem e com o que sobra da atividade. Então o clube vai ter que passar por um processo de reestruturação duro, com muito menos receita e certamente com uma boa dificuldade em retornar à Série A ao final dessa temporada. É muito difícil, e aí eu acho que a grande diferença de Botafogo para o Cruzeiro do ano passado é a expectativa, né? O torcedor botafoguense já trabalha com essa expectativa de uma situação difícil, de um caos há muito mais tempo, então não é nenhuma novidade isso que vai acontecer com eles. Enfim, chegou o momento que todo mundo mais ou menos esperava e tentava evitar, diferente do Cruzeiro no ano passado, que acabou enfrentando uma situação difícil e para muito torcedor foi uma surpresa até, apesar de todo mundo falar e todo mundo já alertar. É bom lembrar que o fato de serem associações faz com que esses clubes endividados, que gastam mais do que podem, perdulares na sua gestão, arrastem a dificuldade por muitos anos. Fosse na Europa, com clubes e empresas, onde você, numa situação difícil, pode ir à falência, já teriam quebrado, já teriam falido e já estariam jogando na Série D aí dos seus países. Teriam voltado todas as casas e recomeçado a estrutura de novo. Então, essa é uma dificuldade que o Brasil tem, mas que a gente está vendo acontecer. Então, não é novidade, aconteceu com o Cruzeiro, aconteceu com o Botafogo, e todos aqueles que não acordarem, que não se remodelarem, que não passarem por processos de reestruturação forte, vão sofrer a mesma coisa. E a volta é sempre muito difícil. Perde receita, perde dinheiro de TV, tem dificuldades com patrocínio e tudo mais, e começam a encontrar adversários cada vez mais bem estruturados. Vídeo Cuiabá, clube empresa que subiu esse ano. Então, acho que é importante que isso fique bem claro. Difícil voltar, não só pela falta de dinheiro, não só pela expectativa que é sempre muito mais alta do que esses clubes podem entregar, mas especialmente porque os clubes da Série B começam a se estruturar. Então vai ter uma competição muito mais difícil para enfrentar, diferente do que acontecia no passado, quando os clubes de massa caíam e voltavam rapidamente. Enfim, fica a lição pelo segundo ano consecutivo, vamos ver quem aprende. Grande abraço, Mauro. Obrigado mais uma vez ao César Grafietti pela participação aqui no canal. O César, que faz um trabalho exuberante, sensacional, é um cara muito bacana e que sempre colabora com as informações, as suas análises para ajudar as pessoas a entender a situação do futebol. Então você viu aí, tecnicamente, os números do SofaScore, Botafogo, um desastre, financeira e administrativamente,
O César Grafietti com números e análise. Um terror, situação perigosíssima. O Botafogo só não acaba ou só não fica próximo da extinção porque o Botafogo é um clube associativo, como são os clubes brasileiros. E aí falou-se muito em clube empresa, Botafogo virar empresa. Se fosse como na Europa, se fosse clube empresa, o César falou sobre isso, o clube poderia acabar, deixar de existir. E o Botafogo não pode deixar de existir. Então todos os botafoguenses e os não botafoguenses que queiram colaborar têm que ajudar o Botafogo de alguma forma. Socorrer o Botafogo. Não digo que os rivais têm que socorrer, porque ninguém ajuda ninguém no Brasil, né? Clube nenhum ajuda ninguém. E o próprio Botafogo lá atrás, numa outra gestão de um outro presidente, por exemplo, se negava a alugar o estádio Newton Santos, no Engenhão, para o Flamengo, por rivalidade. Quando, por exemplo, alugando o estádio para o Flamengo, o Botafogo arrecadaria com receita de aluguel, estacionamento, bar e restaurante e etc. Mas se negava por rivalidade, por conta do William Arão, que é uma briga na Justiça do Trabalho, o Botafogo jogador. Então, quando esse tipo de gestão toma os clubes, realmente fica difícil, né? Porque acima da rivalidade, por mais que tenha até motivos para não gostar do rival, você tem que pensar na gestão, no dinheiro que pode entrar. Aí orgulho, não precisamos. Precisava sim. O Botafogo só teve um momento, desde que ele assumiu o Engenhão, em que o estádio trabalhou mais no azul. Foi quando não tinha Maracanã fechado, e Botafogo, Fluminense e Flamengo jogavam nesse estádio e o Vasco mandava também seus clássicos lá. Passou a ter demanda, passou a ter mais jogos. Então, são muitos erros cometidos ao longo do tempo. O torcedor do Botafogo tem que fazer uma reflexão e pensar que o inimigo não é o torcedor rival, que zoa, que sacaneia, que tira sarro, não. O inimigo não é o jornalista que, por acaso, não é botafoguense, mas que faz o seu trabalho honestamente, alertando para os problemas do Botafogo. O inimigo é o que está dentro do Botafogo e que leva o Botafogo para o buraco. O inimigo, muitas vezes, involuntário, pode ser o próprio torcedor botafoguense quando fecha os olhos para a realidade e cai no canto da sereia daqueles que prometem a eles o que não podem cumprir. E está aí o resultado. Que o Botafogo consiga dar a volta por cima. Saudações.